Boa tarde, amigas sejartianas. Estamos reunidas para mais uma palestra do nosso cronograma do novo ano. E nós escolhemos a data para essa apresentação de Visitando Jardins pelo Brasil, porque dia 26 é o Dia da Água, e dentre os jardins visitados que nós vamos expor, tem o Parque das Águas de São Lourenço. Por isso que também já seria uma homenagem ao Dia da Água, que está tão difícil nesse período que nós estamos vivendo aqui no Paraná, e mais alguns estados do Brasil. Bom, visitando jardins pelo Brasil, a primeira parte eu vou falar de uma viagem que programamos com meu marido no final de 2019, depois que nós fomos a visita ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu queria muito conhecer a Plantarum, nós gostaríamos de visitar o sul de Minas, ir para São Lourenço. Então, nós fizemos um esquema de viagem, mas com foco também nos lugares que nós passássemos. Se tivesse algum jardim para visitar, o Jardim Botânico especialmente, nós iríamos fazer. Então, boa visita, vamos visitar juntas agora. Então, nós saímos de Curitiba com destino a Nova Odessa, porque em Nova Odessa é que fica o Jardim Plantarum. Então, vamos lá. Nova Odessa, só uma imagem bem rapidinha da cidade, né? Uma cidade bem tranquila, bem bonitinha. O Jardim Botânico Plantarum está situado numa área urbana de Nova Odessa, que é a região metropolitana de Campinas, 120 quilômetros de São Paulo. Ele é um centro de referência em pesquisa e conservação da flora brasileira. Ele foi idealizado a partir de 1990 por iniciativa do engenheiro agrônomo e botânico brasileiro Harry Lorenzi, tão conhecido nosso. Com o objetivo de contribuir para a conservação da flora brasileira, o pesquisador percorreu por mais de 35 anos a maior parte dos ecossistemas do Brasil, em expedições científicas patrocinadas por sua empresa, o Instituto Plantarum de Estudos da Flora Limitada, e parceiros, destinadas ao levantamento, catalogação e coleta de plantas nativas, principalmente com potencial econômico e ameaçadas de extinção. Como resultado de seu trabalho, publicou a quase totalidade dos livros sobre identificação de plantas em estilo popular no Brasil e sentiu-se motivado a apresentar ao público o acervo botânico vivo, fruto de suas pesquisas. Em 2007, com um grupo inicial de 16 associados de diversas formações, fundou o Jardim Botânico Plantarum, inicialmente como organização não governamental de caráter privativo e sem fins econômicos. Em setembro de 2011, foi reconhecido pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos do Ministério do Meio Ambiente como Jardim Botânico, através da Resolução 339 do CONAMA. Em 6 de julho de 2015, o Jardim Botânico Plantarum foi qualificado pelo Ministério da Justiça como organização da sociedade civil de interesse público, com os objetivos principais de estudo e conservação da biodiversidade vegetal brasileira e do meio ambiente, através de ações educacionais e de pesquisa. Atualmente, o acervo botânico vivo é constituído por mais de 4.000 espécies vegetais, representando os principais grupos botânicos da flora nativa do Brasil. Aqui é a entrada do Museu Botânico Plantarum. Esta casa, eu achei que fosse uma casa da época colonial, né, pelo estilo dela e tal. Não, ele construiu como entrada e ele mora aí também. Já na entrada, você daí compra ingresso, tem um hall bem grande, que estão expostos os livros e a venda também, mas quando você sai, a primeira imagem que você vê, essa da esquerda, é a da bailarina. Fiquei sabendo por uma reportagem do Jardim Botânico que passou na televisão, e acho que foi do YouTube, foi compartilhada pela Vera Hungria, que está sempre ligada. Esta foi a homenagem à sua esposa, que curte muito o Jardim Botânico, contribui bastante, mas a formação dela é bailarina. Então, esse Jardim Botânico não é imenso, ele é gostosíssimo de visitar, mas ele tem algumas coisas que eu não vi em alguns bem grandes que eu visitei.
Mas mais ou menos ele está distribuído nessa área que nós vemos aqui. Começamos a nossa visita por essa parte da esquerda, onde está o arboreto. Então, pode ver que tem um maciço de árvores, e aqui mais por fora tem as palmeiras. As plantas aquáticas, tem aqui nesse lago, tem um centro de evento também para cá. Aqui nessa imagem não vemos muitas coisas mais. Iniciamos por esse jardim rupestre, né? São plantas que crescem em terrenos rochosos e exigem pouca umidade. São típicas de solos bem drenados. Então, aí tem os cactos, as açucenas, begônias, guaimbés, etc. Suculentas em geral. Aqui alguns exemplares com suas identificações, origem, etc. Aqui também mais uma imagem de cactos, nessa parte das suculentas. Outra imagem. Daí tem o diquiário, Walter Krantz. Ele, na verdade, é composto por plantas da família Bromeliaceae, do gênero Dickia, por isso o diquiário. E outros, o diferencial desse gênero, são suculentas também, é que são bromélias, não, são bromélias, não são suculentas, típicas que não acumulam água entre suas folhas, como é característica da família botânica. Aqui nós temos, na sombra, aproveitando um pouco, nós vamos ver que tem aqui, na verdade, a família Aricácea. A família Aricácea, ela é conhecida, são todas as palmeiras que nós conhecemos. Deixa eu ver aqui. É uma família com 183 gêneros e mais de 2.000 espécies, né? Aqui nós temos o murumuru, que não é uma Aricácea também. Murumuru é uma planta típica do norte do Brasil. Aqui tem o umbuzeiro, que não é da família Aricácea. Aqui nós temos a guapeva imperial. Aqui nós temos o babaçu, o babaçu é uma palmeira, é família Aricácea. E aqui nós temos os filodendros, né? Lindíssimos, que aproveitam o sombreado das árvores, por isso que ele fica atrás, quando eu mostrei aquela imagem geral. Aqui nós temos o genipapeiro, é outra família, rubiácea, mas amaranta cinza, né? Tem as helicônias, imbé orelhinha, que é um filodendro, olha que orelhinha mesmo. O caeté manchado, né? É uma helicônia, que ela também gosta de um pouco de sombra. O imbé amarelo, eu quando vi todas essas quantidades dos filodendros, eu pensei muito na Belmair, que ela ama de paixão, nós também gostamos muito, mas ela já fez uma matéria sobre filodendro na revista. O imbé de restinga, olha que lindo, olha outro filodendro. Daí os antúrios também, que são da família Arácea, assim como os filodendros. Essa família Arácea tem mais de 100 gêneros e 3.000 espécies. A inflorescência dele é tipo aquela espiga, espádice que chama. E ele tem uma bráctea grande, que bráctea é uma folha modificada, e ali que a gente vê a flor, chamamos de flor. Na verdade, é uma bráctea, na forma de espata, como o lírio da paz, como os antúrios, como alguns filodendros, a maioria não tem flor, mas quando tem, na verdade, é uma bráctea modificada, né? E aqui o tucum, ó, também é uma Aricácea das palmeiras. O açaí também né? Aqui está explicando das famílias, né? Ela está distribuído, essa família Aricácea das palmeiras, em todas as regiões tropicais do mundo. Então, o açaí, novamente, essa palmeira africana chamou a atenção. A próxima foto acho que mostra. Olha aqui, ó, as sementes. São bem grandes, acho que numa outra foto vai aparecer. Aqui também nós temos a palmeira de Manila,
Aqui uma vista das palmeiras, olha, dá para ver aqui, na lateral direita de quem entra, né? Então, nós temos aqui, e babaçu também, e olha aqui, ó, os frutos com semente, né? Aqui eles também têm as abelhinhas do bem, né? As abelhas sem ferrão. E o imbé de coração, olha que bonitinho, formato de coração. O imbé trepador, que é o Philodendron tosibana, tosiba. Aqui eu achei interessante essa árvore, porque pareciam 3. Mas, na verdade, é uma só, olha aqui ela. É uma só. Aqui é o tronco dela, que lindo. O guaimbé rasteiro tem também um Philodendron mamei, né? Então, aqui está, como eu já falei, né? A espata da bráctea é uma grande típica dessa família. Aqui nós temos o imbé grande, olha o tamanho da folha. Aqui nós temos o cipó imbé, imbé papel, olha que bonito. Todo. Aqui o imbé folioso e imbé da praia. Tem as origens, tinha que ser de Ubatuba, né? Jardim de Philodendron é que tem gente que faz a caminhada começando no sentido anti-horário. Eu comecei da esquerda para a direita, sentido horário. Então, o que o Philodendron significa? Amigo de árvores, são plantas da família Arácea que crescem no chão ou apoiadas em árvores, mas sem prejudicá-las, né? O imbé rasteiro novamente aqui, antúrio verde. Os antúrios estavam um pouco prejudicados, não sei se pelo sol que estava muito forte. E antúrio crespo. Antúrio formoso. Aqui também é um antúrio. E antúrio liso. Antúrio palmado, olha que interessante. Nunca imaginei que fosse um antúrio, mas... Cupuaçu, tem algumas árvores, né? Maçaranduba aqui. Pimenteira, que não é nenhuma das pimentas que nós comentamos nas nossas revistas. Tem um jardim de beija-flores. Aqui um antúrio bonplandi. Então, aqui as indicações, né? E aqui para provar que eu estive lá. E olha, Sumair, tirei essa foto em especial para você. E também para provar que eu estive lá. Aí eles têm um depósito de água agora, da frente, da onde eu mostrei aquela primeira foto, ela fica bem ao oposto da entrada do jardim. Então tem um depósito de água de chuva. Esse depósito de água de chuva, aqui deixa eu voltar, ele tem uma capacidade de 4 milhões de litros. O interessante é que eles cobriram com plástico de polietileno de alta densidade, e puseram uma tela por cima também, e tem folhagem em cima, rasteiras, que faz com que a água fique, que diminua a contaminação e que suje também a água, entre aspas, sujar, né? Então, ficou bem bacana. E em seguida, tem o caminho das lianas, que são as trepadeiras. O túnel de trepadeiras, né? Ali é meu marido andando. Aqui aparece ainda o reservatório de água. E daí saímos, agora estamos no lado da entrada, é o lado direito, né? O posto das palmeiras lá. Olha esse inhame. Quem ama inhame, além de todas as jardineiras, mas lembro sempre da Anete. Olha que lindo, né? Muita obra de arte no jardim tem também. E os indígenas estão sempre destacados aqui. O que chama atenção nesse jardim, que é diferente, e também por ele ser de um clima tropical, são as plantas aquáticas, porque elas crescem em ambientes muito úmidos, submersas, fixas ou livres, e flutuantes.
Algumas espécies são fundamentais para o abrigo e procriação de peixes. Na natureza está tudo meio junto mesmo. Então, aqui nós temos uma samambaia aquática, agriãozinho da água, mandala aquática, e nós vamos ver mais as ninféias, que acima que nós vimos, e os principais grupos de plantas aquáticas são os aguapés, os imbés, as ninféias, papiros, algas, lótus e plantas do brejo. Aqui flutuante, Vitória Régia, aqui à direita da tela. Tá. A Vitória Régia da Índia, e aqui a nossa Vitória Régia. Elas têm características semelhantes, mas a nossa, o que destaca é essa borda que chega a atingir 15 centímetros. Vitória Régia do Amazonas, exemplo de planta aquática livre e flutuante. Aqui mais uma vista com as árvores e as palmeiras atrás, e essa composição maravilhosa com flores. Aqui as ninféias, outras vistas. Bom, quando eu atravessei essa casa de eventos, o que eu me deparei foi com essa linda pau-brasil. Eu já havia identificado mais o pau-brasil, que eu estava muito interessada no pau-brasil, e daí eu vi as características. Olha aqui os acúleos, né? Então, e as folhas, tudo compostas, tá? Esta casa é um centro de eventos que tem o nome de pau-brasil. E da mesma família, a gente vê aqui na lateral um flamboyant florido, muito lindo. Aqui, uma vista de alguns filodendros na sombra, né? E aqui já é o lago maior que tem. E o flamboyant fazendo sombra para alguns filodendros também. Uma palmeira leque, que é essa daqui, né? Você veja, tem plantas, Caribe e Venezuela essa. Aqui também tem mais algumas imagens do jardim, com esculturas. Eu gostaria até de comentar, eles têm um livro infantil, mas assim já para maiorzinhos. Eu até comprei para os meus netinhos, mas eu li, ele é maravilhoso, ele conta a história de tudo, do povo, dos indígenas, de quem estava nessa região. Então, muito bonito o livro. E faz a visita por escrito e com imagens ilustradas, né? Imagens infantis, assim, ilustradas para criança, assim, que já lê também. Aqui tem um jaguar, é um pé de jaguar, não, brincadeirinha, gente. Olha o filodendro ali aproveitando. Mas é em terracota, como os indígenas também, né? Na verdade, isso daqui é uma gameleira, olha que linda, linda esse tronco. Jardim de bambus, bambus são da família Apoácea, a mesma dos capins, do arroz, do milho, do trigo, da cana-de-açúcar, etc. São gramíneas nativas do Brasil e de outros países. Existem espécies de poucos centímetros de altura e algumas com mais de 20 metros. Olha que lindo. Bambu gigante. Eu, na verdade, nesse gigante eu nunca havia reparado, mas é Dendrocalamus asper. Esse tem esse nome comum de bambu gigante. Tem o bambu de jardim, que nós conhecemos, e o comum. Esse é o mais comum, que forma os caminhos também. Aqui nós temos um antúrio cobra, olha que interessante. E um pacová, né, Belmair? Um pacová gororoca. Esse pacová é da família Strelitzia. Tem um jardim de suculentas, que homenageia a Leonor Troster, que é uma pessoa que vem contribuindo há muitos anos na composição desse setor, com a doação de mudas. Lembrando
que todo cacto é uma suculenta, porém nem toda suculenta é um cacto. Aqui mais imagens. Essas são plantas aquáticas fixas, que estão bem em cima do lago, que é o guaimbé e o maracá. Aqui nós temos a íris aquática, íris espúria, o guaimbé do brejo, né? Ela tem um substrato aqui, mas ela é em terra encharcada. Comigo ninguém pode. Chapéu de couro, sensitiva Neptúnia plena. Aqui tem o biri aquático, que é a cana índica, tão linda, né? Ali nós temos o nhame, a cana índica. A flor de lótus, linda, Nelumbo nocifera. E não podia deixar de dar uma corridinha, que o sol estava muito forte, mas fui lá para fotografar esse maciço de dálias lindas. E aqui voltando para a casa, para a recepção. Aqui está a primeira câmera do Hari, adquirida em maio de 75. Nos anos 2000, ele já deixou de expor porque passou a ser sem filme, né? São as câmeras eletrônicas. Aqui a coleção de livros editados pela editora Plantarum. E essa obra, esse livro aqui, eu comprei lá, que é o último dele, porque eles precisavam, há mais, já 20 anos, eles queriam fazer uma nova edição. Mas, infelizmente, o engenheiro agrônomo amigo, né, do Hermes Moreira de Souza, faleceu em 2012. Então, essa homenagem ele faz na apresentação do livro dele, dedicando ao Hermes Moreira de Souza, que foi uma enorme perda. Para ele, em especial, que eram bem amigos, e para todos nós, né? Bom, de Nova Odessa fica muito pertinho de Olambra, acho que uns 60 quilômetros. Fomos a Olambra, e esse é o nosso, que vamos falar um pouquinho. Conhecida como a Cidade das Flores, por estar entre as maiores produtoras do Brasil, distante 130 quilômetros de São Paulo e 60 de Nova Odessa. Ela abriga lugares com características das regiões da Europa. Isso se deve aos imigrantes, especialmente os holandeses e alemães. Os campos de flores são particulares e a maioria de sua produção vai para leilão. Vêem na Olambra flores e plantas ornamentais, que é o responsável pelo leilão. No final dos anos 50, 3 famílias de agricultores chegaram ao Brasil e deram início às primeiras plantações de flores de Olambra. Mais tarde, uma pequena cooperativa formada por eles iniciou suas atividades de comercialização e distribuição de flores. Atualmente, a Velha em Olambra é responsável por boa parte do mercado nacional e concentra a produção de cerca de 400 fornecedores da macro-região de Olambra e outras regiões produtoras. A cooperativa trabalha com 3 sistemas diferentes de comercialização: leilão, intermediação e Velha online. Esse amplo fornecimento é segmentado em 3 grupos de cultivo: flores e plantas em vasos, flores e folhagens em corte e plantas ornamentais, formando assim grupos de produtores em vários segmentos que se reúnem periodicamente para a troca de informações sobre as tendências e novidades do mercado. Por isso que aparecem tantas plantas novas, né? Fizemos visita também a produtores. Esse é um produtor onde é totalmente automatizado. A irrigação, a insolação, porque tem medidores de temperatura, medidores de umidade, tudo automático, não vai ninguém apertar o botãozinho lá. Então, alguma coisa dá para ver. Essa época já era próxima do Natal, então as flores de Natal, né? Na verdade, não são flores, são brácteas, folhas modificadas. Então, Espírito Santo, agora lembrei o nome. Aqui tem alguma parte, e o interessante, vocês estão vendo essa lona aqui, ó, toda a água da irrigação não fica nas calçadas, elas vêm e ela é recuperada aqui, certo? Aqui mais uma imagem, aqui as plantas sendo preparadas para expedição,
Aqui é um outro produtor, esse é mais simples, dá para ver até pela imagem. Mas também tem irrigação, tem tudo isso. Mas o que ele tinha de lindo eram as gérberas. Olha a variedade de cores, duplas, simples. E aqui um outro produtor que tinha os lisiantros, é isso? É, lisiantro. Lindíssimos, olha as cores. Nossa, olha que lindo. Aqui é muito interessante visitar as floriculturas. Meu Deus, você se perde nelas de tanta coisa linda que tem. Olha as gérberas. Olha aqui coleus, as begônias da Anete. Olha que lindo. As samambaias, as Plenioelma samambaia, cactos. E daí, numa da floricultura menorzinha, quando eu entrei, tinha uma explosão de pimentas ornamentais. E daí veio a ideia de fazer diversas matérias sobre pimentas, né? Vamos lá. De Olambra, nós fomos com destino a Poços de Caldas, está fechando ali em cima, mas Poços de Caldas. Então, Poços de Caldas fica dentro do ecossistema da Serra da Mantiqueira, que integra o ecossistema da Mata Atlântica e Mata de Araucárias, apresentando manchas remanescentes dessas matas, bem como campos de altitude em seus picos mais elevados. A região da Serra da Mantiqueira tem altitudes médias de 1.200 a 2.800 metros. Compreende um maciço rochoso com uma grande área de terras altas ao longo das divisas do estado de Minas Gerais, onde está 60% dela, São Paulo 30% e Rio de Janeiro 10%. Mas no Rio de Janeiro é 10%, mas está o ponto mais alto, que é Agulhas Negras, né? Nos planaltos ao norte da Serra em Minas Gerais estão localizadas as fontes de águas minerais em Caxambu, São Lourenço, que é essa que nós vamos visitar, né? Só um pouquinho, deixa eu voltar. São Lourenço, Passa Quatro, Pouso Alto, Pocinhos do Rio Verde, em Caldas, e Poços de Caldas. Poços de Caldas. A história de Poços de Caldas começou a ser escrita a partir da descoberta de suas primeiras fontes e nascentes no século XVIII. As águas raras e com poder de cura foram responsáveis pela pela prosperidade da cidade, quando as terras começaram a ser ocupadas por ex-garimpeiros que passaram a se dedicar à criação de gado. Na época, em 1818, a região pertencia ao capitão José Bernardes Junqueira. Quando o senador Joaquim Floriano Godoy declarou de utilidade pública os terrenos junto aos poços de água sulfurosa, determinou também a desapropriação do local. O próprio capitão se encarregou de doar 96 hectares de suas terras para a fundação da cidade. O ato foi assinado no dia 6 de novembro de 1872, data em que se comemora o aniversário de Poços de Caldas. Em 1931, foram construídas as Termas Antônio Carlos, um dos mais belos prédios da cidade. O balneário passou a oferecer uma série de serviços e tratamentos corporais a partir do uso da água termal, até então inexistentes no Brasil. Na década de 40, era dos cassinos, Poços recebia a visita da aristocracia brasileira, que frequentava os salões do Palace Cassino e do Palace Hotel. Mas uma das maiores atrações do hotel continua sendo uma piscina térmica, construída num suntuoso salão sustentado por colunas de mármore de Carrara. E eles estão iguaizinhos lá. Em maio de 2017, Poços de Caldas passou a pertencer à Associação Europeia Termal e Histórica, após a assinatura do termo de adesão em Caldas da Rainha, isto em Portugal, tornando-se cidade fora da Europa a integrar o roteiro formado por importantes balneários europeus. Vale a visita, gente, vale mesmo. Aqui está uma foto da parte da frente do hotel, que tem uma praça linda. Aqui são imagens dentro do hotel, no café da manhã você toma café olhando isso daí, é natureza pura. Aí em Poços de Caldas, quando nós estávamos planejando a viagem, nós vimos que tinha um jardim botânico, e lá fomos nós visitar.
A instituição começa a ser idealizada em dezembro de 2001 como parte das ações integradas para a gestão ambiental em Poços de Caldas. Para a melhor compreensão dos objetivos de um jardim botânico, a administração promove em dezembro desse mesmo ano um seminário para aprofundar as discussões e também difundir a ideia da criação desta instituição. A escolha da área baseou-se nos atributos naturais que ela apresenta, possui relevante beleza cênica, matas ciliares conservadas, campos nativos e topografia razoável, além da proximidade com o criador científico de aves, que torna a região um polo ecológico para o município. Então, foi fundada o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 2012, tem um sentido mais que especial para Poços de Caldas, porque tornou-se um jardim botânico pelo CONAMA. Então, o jardim, ele é pequeno, e para não ficar repetindo muita coisa de visitação de jardins, focamos mais na parte das coleção de samambaias. Em alguns jardins, nós vamos ver um pouco à frente, mas alguns jardins que você visita no mundo tem a coleção de fetos, que é a mesma coisa que samambaia. Mas vocês já vão ver por quê. Aqui uma imagem entrando numa das estufas. E antes de entrar, era um sábado, então o pessoal que trabalha lá direto com pesquisa e tal, não estavam trabalhando, mas tinha uma engenheira ambiental nos acompanhando. Os líquens são bastante, e ela daí me mostrou essa árvore, eu tirei a foto. Os líquens são bastante importantes ecologicamente, sendo um exemplo de espécie pioneira, ou seja, uma espécie que consegue estabelecer-se em locais muitas vezes inóspitos para a maioria das espécies, como a superfície de rochas. Além dessa importância, os líquens também são importantes indicadores da qualidade do ar, uma vez que são bastante sensíveis a alguns poluentes. Aí, a minha observação ficou maior em todo o trajeto da viagem. Samambaias. Estão vendo um feto ali? Samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas. Aqui eu quero falar que a semana passada, quem falou sobre alguma coisa sobre samambaia foi a Marisa Gorski, quando fez a apresentação sobre a Oceania, né? Inclusive, ela tinha uma foto lindíssima, mas eu estava com a apresentação pronta, daí nem pedi para ela, de uma samambaia que estava todinha com seus brotos nesse formato. Então, elas são conhecidas de plantas do grupo das pteridófitas. A palavra vem do grego, pteridon, que significa feto, mais fitum, planta. Então, essa observação aí, parece que está no útero materno, né, o feto. Samambaias é uma presença marcante de jardinagem, vocês devem lembrar, dos anos 70. Todos nós queríamos ter uma samambaia dentro de casa, numa parte iluminada. Então, elas estão de voltas. Elas contribuem com um volume muito interessante nas composições paisagísticas. São muito usadas nos jardins verticais, internos ou externos, porém estes devem ser implantados em áreas sombreadas e ao abrigo do vento. As pteridófitas mais modernas são popularmente conhecidas como samambaias. Inclui as rendas portuguesas, as avencas, os xaxins, as samambaias de metro, samambaia prata, os asplênios, etc. Na maioria delas, o caule subterrâneo, chamado rizoma, forma folhas aéreas. No xaxim, o caule é aéreo, podendo atingir de 2 a 3 metros. As folhas, na maioria das vezes, são longas. Na época de reprodução, os folíolos ficam férteis e neles surgem pontos escuros, os esporos, que são unidades de reprodução. Então, aqui está uma imagem, samambaias ou fetos. Isso daqui lembra quando eu entrei no Sejarte, acho que foi em 2010, acho que era lá na sede antiga. A Marilda, a Vânia, a Jussara, me perdoe se eu esqueci alguém, mas fizeram uma apresentação sobre orquídeas e falaram também dos esporos das samambaias, né? Então, as samambaias ou fetos são vegetais vasculares, membro do táxon. Táxon é uma unidade taxonômica. Quando vocês
não se assustem com alguns termos, essencialmente associada a um sistema de classificação científica, né? Então, do táxon das pteridófitas. Elas possuem tecidos vasculares, folhas verdadeiras, se reproduzem através de esporos e não produzem flores e nem sementes. São esporos. Apesar de não produzirem frutos e dependerem da dispersão de seus esporos para colonizar novas áreas, as samambaias são muito bem distribuídas nas zonas tropicais, subtropicais e temperadas do mundo. Somente no Brasil já foram descritas mais de 1000 espécies. Sua distribuição geográfica parece estar ligada a fatores ambientais tais como temperatura, umidade e pH. Acho que isso agora nós já sabemos bem, né? Aqui tem exemplo de um tipo xaxim. Opa, deixa eu voltar. Tipo xaxim. E aqui nós temos... Me perdoem se eu estiver errada, mas eu acho que era essa, porque está dentro da estufa. É uma mini samambaia. Eu fotografei porque, como é importante você ter um jardim botânico ativo, porque houve na Serra da Mantiqueira, próximo a Poços de Caldas, houve um incêndio muito grande. E eles perderam esse tipo de samambaia que era muito presente naquela região. O que o pessoal desse jardim botânico fez? Caminharam por tudo e conseguiram salvar alguma coisa que hoje está plantada e não perdida, né? Por causa do incêndio lá no Jardim Botânico de Poços de Caldas. Vamos falar um pouco do xaxim. A Marisa Gorski ficou em dúvida se o xaxim era o que ele era, se era uma samambaia. É assim. A Dixoria seluviana é o xaxim mais comum que nós conhecemos, eu acho que é o mais lindo também, né? Então, aqui está o nome binomial dele, tá? E olha lá, ó. Aquele ali, eu não sei se é um brotamento, fico em dúvida, mas se alguém tiver um xaxim com broto, porque ele vem de esporos, mas pode ser também do broto. Uma gema nova, isto é, uma gema nova. Eu não tenho certeza se é ali, mas era a única foto que eu tinha. Então, continuando sobre a samambaia, a principal gênero, espécie que nós temos de xaxim é o samambaia sul, que é a Dicksoniana seloviana. É um arbusto semilenhoso, pertence à família Dicksoniaceae, nativo das regiões sul e sudeste do Brasil, perene, de 2 a 5 metros de altura e 50 centímetros de diâmetro. Esta família apresenta cerca de 30 espécies, sendo a seluviana a mais conhecida. O termo samambaia sul é originário da língua tupi, significa samambaia grande. O termo xaxim pode se referir a certas pteridófitas, como avencas ou samambaias, arborescentes ou ainda ao tronco destas, que são eretos, fibrosos e espessos, marcados pelas cicatrizes das folhas que já caíram. É de crescimento lento, leva cerca de 30 anos para alcançar os 5 metros. O tronco fibroso é formado por uma massa de raízes que se desenvolvem a partir do caule e não da raiz embrionária. As folhas são de uma cor verde brilhante e aparecem no ápice do tronco e chegam a medir até 2 metros de comprimento. Lembre que são conhecidas também como feto. Só lembrando que a Marisa Gorski, quando fez a apresentação na outra semana sobre a Oceania, ela, quando foi falar de xaxim, ela ficou em dúvida se o xaxim era uma samambaia ou não. Então, aqui estamos elucidando a dúvida. Deixa eu colocar no outro modo, me desculpe. Tá? Na Mata Atlântica, principalmente na área litorânea do sul do Brasil, o xaxim encontra condições ideais para se desenvolver, tais como a umidade atmosférica, que é muito importante, chuvas constantes, solo fértil, proteção dos ventos fortes e mudanças bruscas de temperatura. A exploração do seu caule para a fabricação de vasos
bem como sua utilização em projetos de jardins e construções, levaram o xaxim a entrar na lista das espécies ameaçadas de extinção do IBAMA. Além da exploração desenfreada, ao retirar uma planta do seu habitat natural e plantar em lugares inadequados, ela morre rapidamente e diminui assim a população da espécie e aumenta o risco do desaparecimento. O xaxim se multiplica por esporângios, que são pontos pretos que ficam na parte inferior das folhas e também por gemas destacadas com um pequeno bloco de tronco. Aqui tem mais uma amostra, né, de xaxim, tipos diferentes. Aqui está outra, né? Aqui novamente aquela samambaia que se perdeu, mas eles conseguiram resgatar alguma coisa. Aqui está ela em tamanho pequenininho. E os esporos em samambaias. No dia do meu aniversário, 26 de janeiro, eu ganhei um lindo buquê de rosas e vieram contornando o buquê, assim, formando o buquê, folhas de samambaia. Então, os esporos nem sempre eles são aqui, ele está bem maduro, porque eram diversas, eu peguei, e aqui, ó, pode ver, ainda ele está amareladinho. Aqui eles já estão mais maduros, por isso que eles são de cores, que a gente fala preta, né? Mas pode ser marrom também. Aqui um belo exemplo dos esporos lá no jardim que nós visitamos. Ele, aqui é num chifre de veado, bem característico. Esporângio é a estrutura anatômica no interior da qual os esporos são formados. Pode ser composta por uma única célula ou ser multicelular. Essa é uma foto da minha samambaia chifre de veado, que desde que eu assisti aquela palestra com a Marilda lá, né, e a Vânia e a Jussara, eu procurava ver e não via esporos. Inclusive, não via numa samambaia bem antiga que eu tinha, não cheguei a ver, mas acho que ela já tinha passado essa fase. Agora, uma samambaia nova que eu tenho, eu estou aguardando para ver os esporos. E, finalmente, em janeiro, fevereiro, vieram os esporos aqui no meu chifre de veado, que eu estou mostrando a vocês. Aqui não é a minha mão, gostaria até que fosse, mas é da engenheira ambiental que estava nos acompanhando na visita. Olha que bonito esse exemplar de chifre de veado com seus esporos. Aqui mais um. Aqui mais uma foto do chifre de veado. Aqui uma samambaia. Olha aqui os esporos nela. Dá para ver bem, né? Opa, desculpem. Deixa eu voltar. Dá para ver bem. Aqui também. Aqui tem uma folha que está se abrindo, né? Bem a forma de feto. Aqui, olha os esporos já bem escuros, né? Nessa samambaia. Aqui também. Olha que lindo essa formação dos esporos. Fica até decorativo, muito bonito. E aqui, na parte externa, uma foto que eu tirei externamente, já na saída. Mas é uma micro quase, dá para dizer, samambaia. Aqui também tem fotos de esporos formando na parte central e ladeando toda a folha. Olha que samambaia linda. Agora eu tirei algumas fotos da parte externa, só para vocês verem que lindo, que é a parte que ele está inserido, esse jardim botânico, né? Aqui algumas coisas que eles plantam porque gostam, né? E aqui tem um agave azul que eu não pude deixar. Olha como ele ilumina no meio da imagem que está ali. Mais uma foto dele. Aqui está ele, esse daqui é o agave azul. Agave, só um minutinho, agave tequiliana. A espécie é tequiliana. Por quê? Porque é daí que se faz a extração da tequila, né? Os agaves são produtores de álcool, né? Aqui alguns
algumas suculentas, e a serra lá ao fundo, com a vegetação linda. Aqui mais líquens, uma fireball linda, mais líquens, a paixão, já gostava, mas agora gosto mais ainda. E de Poços de Caldas, nós nos dirigimos para, deixa eu voltar uma, de Poços de Caldas nós saímos e fomos a, deixa eu ver onde está Poços de Caldas agora, aqui, né? Poços de Caldas está aqui, nós fomos em direção a São Lourenço. Não é um trajeto muito longo, não, algumas horinhas só. Então, aqui já no quilômetro, faltando uns 30, 40 quilômetros para chegar em São Lourenço, que é sul de Minas, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse trajeto é que tinha diversas casas, assim, que diziam hospedagem para romeiros. Eu disse, nossa, eu conheci muito bem essa região toda, porque eu morei um ano no sul de Minas, Itajubá, que deve dar uns 100 quilômetros de São Lourenço, por aí, 80, 100 quilômetros. E nunca vi nada disso, disse, que novidade será que tem por aí, né? Mais adiante eu já comento sobre isso. Então, São Lourenço e Parque das Águas. Localizado na Serra da Mantiqueira, o município se encontra aproximadamente a 950 metros de altitude. Possui clima ameno, tem uma temperatura média anual de 18 graus, com a sensação térmica chegando a zero no inverno. Tem clima tropical de altitude. São Lourenço se firmou como uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil. Cidade polo do Circuito das Águas, está apta a atender os mais exigentes clientes com o segundo maior parque hoteleiro do estado. A estância hidromineral é um coadjuvante ideal para a cura de diversas doenças através do clima, mudança de ambiente, na vida ao ar livre, com a presença da natureza, tranquilidade, repouso, assistência médica especializada, tudo isso além dos benefícios das águas minerais. O turismo e o comércio são as principais atividades econômicas do município. São Lourenço se firmou como uma das mais importantes estâncias hidrominerais do Brasil. Cidade polo do Circuito das Águas, como eu já disse, apta a atender os mais exigentes clientes. Aqui uma imagem da cidade, ela é bem charmosinha. Essa é uma praça que está em frente à entrada principal do parque, né? Eu cheguei à tarde, já depois do almoço, então fomos ver que horário que nós poderíamos, que o parque abria para no dia seguinte fazer um passeio bem tranquilo. E me deparo que aqui é a fachada da onde você vai comprar os tickets, tudo, né? Então tinha assim essa oração, a bem-aventurada minha Chica. Eu disse, puxa, eu vi romeiro no caminho, o que será que está acontecendo? Daí eu vi que tem uma romaria anual que sai de São Lourenço, atravessa Caxambu, que é bem pertinho, e Baependi, que ficam 33 quilômetros. Por isso, aquelas hospedagens para romeiro, que eu vi na estrada. E, falando em minha Chica, eu não vou falar agora, mas mais lá para frente eu vou falar, tá? Bem-vindo ao Parque das Águas. Isso é no dia seguinte, então entramos no parque. Ele tem muita programação visual quando você entra no parque, com muitas informações sobre as águas, principalmente. Também tem um pouco sobre a flora e fauna. O Parque das Águas possui 430 mil metros quadrados de área, 9 fontes de águas minerais, cada uma com suas propriedades terapêuticas e medicinais, em particular. Oferece aos seus visitantes variedades opções de lazer e relaxamento. Atualmente, o parque é administrado pela Minalba Brasil, que além de cuidar de toda a estrutura do parque, também capta, engarrafa e distribui a água de São Lourenço para o Brasil e exterior. O parque está dividido em duas partes, a primeira com todas as fontes, um balneário, jardins gramados, alamedas, estradas entre florestas, a Ilha dos Amores e um lago com 90 mil metros quadrados, com pedalinhos e barcos para os turistas. O balneário localiza-se ao lado do lago e é um dos cartões postais da cidade de São Lourenço, pela sua arquitetura.
O Parque 2, como é chamado, possui quadra de vôlei, rugby, futevôlei, futebol, pista de Cooper e bicicleta, peteca e 4 duchas de água mineral sulfurosa para banhistas. O balneário oferece serviços hidroterápicos, fisioterapia, banho turco, limpeza e hidratação da pele, duchas escocesas, aplicação de infravermelho e sauna. Os banhos com as águas carbogasosas são indicados para diversos tipos de tratamento, como hipertensão arterial, arritmia, insuficiência cardíaca, artrite e outras, estimulando a pele e o sistema respiratório. Porém, alguns desses tratamentos só podem ser aplicados com orientação médica. A relação do homem com a água. Desde os tempos antigos, as civilizações sempre se fixavam às margens dos rios e buscavam proteger esse recurso. Mas bem antigamente, eles desconheciam que isso poderia acabar, eles escolhiam uma margem do rio e passavam uma temporada inteira, uma estação do ano até a próxima, e daí eles acabavam, às vezes, poluindo o rio. Com o tempo, eles foram vendo que isso teria que ter, com a evolução, né, do ser humano, tudo nessa questão, e passaram até a venerar a água para o bem-estar e saúde, e outros até com as suas qualidades mágicas e espirituais. E no final do século XIX, durante a Belle Époque, elegantes espaços foram construídos na Europa para recapturar o poder mítico e curativo das águas. Aqui no Parque das Águas de São Lourenço foi possível desfrutar de estrutura semelhante a partir do ano de 1935, com a inauguração do Centro Hidroterápico Balneário Spa, que está ele aqui. Essa é uma foto dos fundos, depois a gente vai ver uma perto do lago. E iniciamos assim a nossa visita. Aqui tem um bambuzal, vocês viram que dá para ver aqui diversos bancos, porque tem muitos cursos e apresentações no parque, ele tem muita atividade. E as curiosidades sobre o bambu, né? Nós vimos bambu lá quando passamos desculpem, mas quando passamos no Plantário, no Parque Plantário. Mas só destacando que no Nordeste do Brasil tem muita plantação de bambu para extração da celulose, para papel, né? E o bambu foi uma das primeiras manifestações de vida após o bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki, né? E as primeiras bobinas elétricas, Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, utilizou filamentos carbonizados de bambu. Em 1906, Santos Dumont conseguiu voar, né, fazer essa proeza, e declarou em Paris que a estrutura do seu avião 14 bis era de bambu com juntas de alumínio, porque ele é muito leve e muito resistente. Hidratação saudável. Então, nós usamos para a respiração 0,3 ou 350 mililitros, né, ml. Transpiração 0,45 ml, 450 ml, desculpem, fezes 200 ml, urina 1,5 litro, para o nosso metabolismo basal 0,3 litros, 700 ml de água em alimentos e 1,5 água em bebidas. Esse é a hidratação saudável, né? E nós temos que cuidar com os sintomas que indicam que nós estamos ficando desidratados. Sede, garganta seca, urina escura, dor de cabeça e cansaço. Agora, se você fica muitas horas, não tem problema nenhum de saúde, mas você pode vir a ter, se você não beber água, com licença. Então, já estava com a garganta seca. Mas uma observação muito boa, a urina tem que ser límpida, né? E ela tem que ter uma cor amarela bem clara, bem citrino. Mas, se ela estiver escura, mas não opaca, ela muitas vezes é indicação de que você não tomou a quantidade suficiente de água. Inclusive, fica com um cheiro muito forte, porque ali são liberadas cetonas e diversos componentes que dão um cheiro, né?
Então, quando a urina está bem clarinha, tudo bem. Agora, quando ela está até turva, aí é um indicador de... Até pode ser falta de água, mas pode ser um indicador de que você esteja com alguma infecção, alguma coisa assim. Vamos ver agora. Aqui tem uma imagem do parque, no lago, olhando a cidade. Já tem alguns prédios e muitos hotéis agora. Curiosidades. Então, aqui eles falam da paineira rosa, da astropeia, de bromélias. E o caminho eu peguei pelo lado, eu fiz o lado anti-horário. Não o lado horário. Mas já nas saídas, passando aquele bambuzal, você encontra muitos bancos nas alamedas e redes para descansar. Porque quem está terminando por aqui e no outro lado acontece a mesma coisa. E aqui tirei essa foto porque olha que linda essa chifre de veado, mas linda pelos seus esporos, tá? Que tá louca para se reproduzir. E aqui um filodendro gigante. Aqui tem uma vista melhor do centro do balneário, que eles chamam, né? Aqui que é feita toda a hidroterapia. A primeira fonte que eu encontrei, indo no sentido anti-horário, foi a fonte Vicky, né? Não vou descrever todas elas, mas elas levam esse símbolo, que é o símbolo das águas de São Lourenço. A chave da água mineral está na origem. Ela se diferencia de outros tipos de água por conter uma quantidade definida e constante de minerais, como magnésio, ferro e bicarbonatos. A água mineral natural adquire esses componentes das rochas com as quais tem contato ao se infiltrar no solo. O tipo de rocha e o tempo que a água demora nesse percurso são os fatores que influenciam para que cada água seja única. O Parque das Águas, ele mantém um rigoroso controle de qualidade e da saúde, com isso, né, das suas 9 fontes. Elas são regularmente monitoradas para assegurar que não haja contaminação, alteração na sua composição e que o nível dos aquíferos se mantenha constante. Aqui curiosidades de algumas aves, né? E aqui a Ilha dos Amores. E a distribuição desigual da água. Um grande desafio é que a distribuição de água no planeta é bastante desigual. Um estudo da Unesco aponta que 26% do total da água disponível no planeta está na América do Sul, onde vivem apenas 6% da população do mundo. Já o continente asiático concentra 36% do total de água doce e abriga mais da metade da população mundial. Da mesma forma, no Brasil existe essa distribuição desigual. A maior parte da água doce disponível no país encontra-se na bacia amazônica, onde o número de habitantes é bem reduzido. A região sudeste, mais urbanizada, e tem uma intensa atividade industrial, dispõe de bem menos recursos hídricos. Então, no Brasil está mais ou menos assim. O norte, com 7% de população e 68% de água. O centro-oeste, com 6,5% de população e 15,7% de água. O sul, com 15% da população e 6,5% de água. O sudeste, com 43% mais ou menos de população e 6% de água. E olha o nordeste, com quase 29% de população e apenas 3,3% de água. Então, aqui nós vemos os pedalinhos, aqui é a Ilha dos Amores. Aqui, no entardecer, sempre tem um espetáculo dado pelas garças, elas ficam o dia inteiro lá, da manhã à noite, mas aquela revoada linda é no final da tarde, né, como acontece em diversos lugares. Essa distribuição desigual... Desculpe. Então, daí passamos pela fonte Primavera, né? A fonte Primavera, ela é indicada para anorexia, para anemia e para astenia. Ela é fluoretada, é ferruginosa, alcalino-terrosa, cálcica, então por isso que tem que cuidar. Quem tem muito cálcio não pode ficar tomando dessa água, né? Então, cálculo renal, por exemplo, etc. Aqui tem um caminho que nós vamos fazer essa volta para depois ir para o lado, né?
Aqui, nessa seta, mostra esse muro, que está todo coberto por era, e do lado de lá fica a Minalba, que invasa a água mineral desta fonte aqui, tá? Então, esta é a fonte que a Minalba extrai, a chamada Fonte Oriente. Água mineral carbogasosa, alcalino-terrosa, fluoretada e litinada. A água desta fonte é engarrafada e comercializada desde 1890 pela Empresa de Águas de São Lourenço, uma das marcas mais tradicionais do Brasil, que faz parte do grupo. E essa é a logomarca da água. Aqui mais algumas imagens, né, com as plantas, com seus líquens, os agapantos, é muito linda, tudo muito caprichado. Aqui estou eu para provar a minha presença nesse local, e nessa foto aqui é uma gruta, porque tudo que relaciona com essa parte mística da água, desse poder que a água tem, e que tem mesmo, porque tem muitos elementos, né? O que as pessoas vêm agradecer. Então, acabaram fazendo a Gruta dos Remédios. E aqui ao fundo tem um pau-brasil. Esse pau-brasil foi plantado por Getúlio Vargas. Olha que linda que está a distribuição das plantas no parque. No ano de 1931, como eu mostrei essa foto lá ele esteve na estadia, na estância, e daí essa foto eu coloquei quando fiz a palestra do pau-brasil. Caminhando um pouquinho mais, eu entrei numa lojinha, bem ali, saindo da gruta, ali, caminhei numa lojinha, e vi que tinha essa foto antiga, mostrando o caminho velho da Estrada Real. Sabe, eu acho que foi no final do ano, deve ter sido, ou comecinho de janeiro, eu não tenho bem certeza. A Sally andou postando umas fotos que ela estava fazendo uma viagem pela Estrada Real, né? E então, eu já vou mostrar o esquema seguinte. Eu acredito que ela fez a parte da Estrada Real nova, e eu, coincidentemente, porque a nossa viagem era para passar por tudo isso e terminar em Paraty. Então, esse caminho velho, ou Caminho do Ouro, era uma das vias que davam acesso à região de Minas Gerais, na época do Brasil Colônia. Ele remonta à antiga trilha indígena Caminho do Peabiru, utilizada pelos índios guaianás, que do litoral de Paraty atingiam o Vale do Paraíba do Sul, atravessando a Serra do Mar. Então, tem o Caminho Velho, que foi a primeira via aberta oficialmente pela coroa portuguesa para ligar o litoral fluminense à região produtora de ouro, do interior de Minas. No século XVII, levava 60 dias esse percurso feito por tropeiros a cavalo. E o Caminho Novo, criado para servir como um caminho mais seguro, porque era o seguinte, nós vamos ver na foto seguinte, quando eu chegava em Paraty, para transferir para o Rio de Janeiro, ia via mar. E ali naquele pedaço, os piratas, eram piratas, o ataque de piratas para roubar a carga, né? E além disso, tinha o Caminho dos Diamantes, nós vamos ver, que não era o ouro, vinha lá de Diamantina até Ouro Preto, né? Porque Diamantina, o nome já diz o que é, né? Daí eu me apercebi, comecei lá mesmo, né, na viagem, olhar com mais detalhes, porque a nossa intenção também seria passar em Cruzilha, Baependi, por causa da Inhaxica, São Lourenço e Cunha, por causa do Lavandário, e terminando em Paraty. Então, eu acabei fazendo um bom pedaço, claro, de carro e confortavelmente em estradas todas asfaltadas, né? Então, aqui que está o caminho, né? Aqui é Diamantina, aqui era o centro da recepção de ouro e de diamantes, e daí vinha pelo Caminho Velho, que é esse, e aqui o Caminho Novo, que acho que a Sally fez alguma parte desse caminho aqui. Novo, mas é antigo, né, gente? São trilhas, tem pedaços que só trilhas. Usos da água pelo homem. 70% dela é usada na agricultura. 20% da água doce usada na indústria. 10% é usado no uso doméstico. 15.500 litros de água são usados para produzir 1 quilo somente de carne, e 4.100 para produzir uma camiseta. 30 litros
para 10 minutos de banho. E a ONU diz que o ideal seria, para cada humano ter a sua condição de saúde e higiene, consumir diariamente 110 litros. Então, a China consome 32, a Índia, 52. O Brasil passa disso, 159, porque o Nordeste, eles têm o costume de tomar até 3 banhos por dia. Os Estados Unidos, 215. Apesar de não ser um país tropical, tem áreas que são quentes, mas ele é país mais de frio rigoroso, e olha o consumo desenfreado, mas americano, tudo é desenfreado, né? Então, a consciência de água tem que ser grande, porque você veja países da África, é um terror, não tem água, né? Então, teríamos que ser mais democráticos nisso, nós economizarmos para que todos tenham. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? É bacana a programação visual do parque, sabe? Aqui tem a fonte ferruginosa, a fonte magnesiana, aqui mais um panorama agora do outro lado do bambuzal. Aqui é a saída de uma das fontes. E aqui me chamou a atenção por causa dos líquens novamente. Então, os líquens são associações simbióticas entre fungos e algas. Sua utilidade para o homem é preparar um lugar onde outros vegetais possam crescer. Daí seu importante papel nas primeiras etapas de formação dos solos. Os líquens não se desenvolvem em centros urbanos, pois são sensíveis à poluição. Aqui no Parque das Águas você encontrará líquens em árvores, rochas, muros, bambus e em outros pontos. Isto quer dizer que este local possui um ar de ótima qualidade. Então, vamos fotografar líquens e mais líquens. Eles são lindos mesmo. Aqui tem uma fonte sulfurosa, dá para ver aqui aqui, ó, né? E aqui saindo, já terminamos de ver passarmos pelas 9 fontes. E o paisagismo é muito bonito. As árvores, as flores, as folhagens, é tudo muito bonito, muito bem cuidado. Funções da água no corpo humano. Regulação da temperatura, transporte de substâncias, não vamos tomar remédio com pouquinha água, não, para que ele possa ir exatamente para o lugar que ele tem que ir, e não ficar parado aqui no trato gastrointestinal. Metabolismo, sem ela a máquina não funciona, a nossa máquina interna não funciona, e é um material construtor, que com ela se constroem moléculas que são benéficas e que compõem todo o mecanismo bioquímico do nosso organismo. Eu gostei muito dessa árvore porque me encantei com as folhas e depois eu vi que tinha a descrição dela. Chama Flor de Abril, de Lênia Índica. É uma árvore da Índia. Foi trazida para o Brasil, da Guiana Francesa, por ordem de Dom João VI. E o fruto não é comestível, mas ele é bastante bonito, e a flor também. Mais líquens. Aqui termina o passeio, então senta no banco, pode sentar nas redes. E no finalzinho do entardecer, uma vez por mês, terceiro sábado de cada mês, no lago do parque, o parque fica aberto até mais tarde, daí, para você ver a revoada das garças, né? E elas são bem grandes, essa garça branca é grande. Você pode ver também até de fora do parque, né? Porque acontece todos os dias, mas eles abrem uma vez por mês porque estendem o horário para as pessoas poderem usufruir disso. Aí, lá fomos nós para Baipendi, porque nós queríamos visitar a cidade lá dos queijos e passa por Baipendi para ir até lá. Quando eu vi daí a imagem da minha Chica com essa roupa, né?
Eu me lembrei que Ana Maria Braga, vocês lembram quando ela teve o câncer a primeira vez, que ela foi para Fátima, e ela, bem religiosa, mas logo depois no programa dela sempre tinha a estátua da Nossa Senhora de Fátima, e tinha essa daí. Eu pensei que linda essa imagem dessa mulher, e não que era a Nha Chica, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha relacionado. Eu só ouvi falar da Nha Chica quando ela foi beatificada, mas não a imagem. E eu gostava muito daquela imagem da Nha Chica. Será que é uma camponesa? O que será que é? Né? Sempre do lado da mesa quando ela fazia a abertura do programa. Então, Nha Chica viveu de 1818 a 1895, dedicou sua vida muito simples à caridade, aos humildes e necessitados. Embora fosse mulher, filha de escrava e analfabeta, era pessoa respeitada. Recebia e aconselhava a todos, pobres, doutores, deputados, conselheiros do império, sem dissensão. Por sua fé e caridade, passou a ser aclamada pelo povo, ainda em vida, como a santa de Baipendi. E o doutor Henrique Monat, apesar de ser médico e hidrologista, e atuava no Rio de Janeiro, que era membro da Academia Imperial de Medicina e fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio, ele frequentava muito Caxambu para estudar o poder curativo das águas minerais. E sua pesquisa deu origem a um livro chamado Caxambu, de 1894. E ele dedica um capítulo a Baipendi e outro a Nha Chica. E ele também a entrevistou. Então, quando tem aquela imagem aqui atrás dela, ela pôs o melhor vestido, porque ele fez uma entrevista para fazer o seu capítulo do livro. Cruzilha, que é a cidade que eu não estava lembrando. Mas Cruzilha, eu gosto muito dos queijos da Cruzilha e já conhecia alguma coisa quando eu morei em Itajubá. Eu comprava em São Lourenço, era uma banca que vendia queijo que parecia caseiro até. E eles têm agora queijos, tem o queijo azul, tem tipo parmesão, tem queijos que são premiados, inclusive, né? Então, aproveitamos porque era hora do almoço, nós tomamos um delicioso café com o famoso pão de queijo mineiro e com uma tábua de deliciosos queijos. Claro que sobrou e comemos mais nos dias seguintes. Então, de São Lourenço, o nosso trajeto seria Itajubá para terminar lá em Paraty. Mas aqui no caminho tem uma cidadezinha chamada Cristina. E eu tinha curiosidade, eu nunca ia para Cristina, nunca tinha entrado na cidade, isto é. Eu disse, vamos entrar em Cristina. Então, aproveitei para mostrar os cafezais de Cristina na Serra da Mantiqueira. Claro que em todas as outras cidades também tem cafezais, mas especificamente as fotos são desse aqui. Mas, gente, vale a pena entrar nessa cidade. Linda, pequena, as casas todas, desde a menorzinha, todas caprichadas. Sabe o que é casa caprichada? Nossa, e a serra, ela é envolta pela serra. E aqui os cafezais. Bom, acho que dá para dizer que isso aqui faz parte de um jardim botânico do Brasil, né? Quanta pesquisa para chegar nesses cafés de qualidade e tudo, né? Então, por que Maria da Fé? Maria da Fé é continuando um pouquinho para frente de Cristina e já muito próxima de Itajubá. O município está localizado em plena Serra da Mantiqueira, bem próximo ao Circuito das Águas de Itajubá. É um dos municípios mais frios do estado de Minas. No inverno, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de zero. E na praça chamada Getúlio Vargas, tem as mais antigas oliveiras da cidade, já que a fazenda experimental de Maria da Fé, da empresa Epamig, é produtora de mudas de oliveiras de duas variedades genuinamente brasileiras, resultado de cruzamentos e anos de pesquisa na instituição. Então, eu fui num dos plantios, que também remonta a muito tempo, que eu vi há muitos anos atrás. Eu sou muito fã do Globo Rural, né? Então, eu assisti lá, e eu queria muito conhecer. Então, o dia estava assim, meio chuviscando um pouquinho de névoa, mas aqui algumas, e essa não estava em todo o seu vapor. Eu acho que o proprietário
desistiu um pouco e passou para outro. Então, eles produzem um óleo de qualidade, mas num volume muito menor hoje em dia. Isso foi só essa que eu visitei. Então, eles têm em vasos, aqui tem oliveira de diversos lugares. Mas, olha que lindo aqui as araucárias. E aqui está a plantação. Conversando com a pessoa responsável pelo plantio, fiz uma pergunta que me intrigava. Há um bom tempo me intrigava. A altitude e o plantio em montanhas é o ideal para as oliveiras? Ela respondeu que o ideal não é a altitude, e sim que as oliveiras precisam de 100 dias de frio por ano, com temperaturas abaixo de 10 graus centígrados, para desenvolver bem os frutos. E também que nos morros o solo fica bem drenado, auxiliando o bom desenvolvimento da planta, consequentemente, boa produção de azeitonas. Não é no morro porque facilita para ter uma boa drenagem. Então, essa imagem eu peguei porque no mesmo ano de 2019, só que em setembro, eu fui visitar a minha filha e família, né, os meus netinhos, e ficamos para o aniversário de 3 anos deles. Então, a minha filha tirou uma semana de férias e nós fomos para a região da Puglia, que fica bem lá no Salto da Bota, bem no sul. E quando chegamos, eu comecei a observar as oliveiras. Nós ficamos hospedados numa cidade antiga chamada... Bom, enfim, Ostuni. E ela fica num morro, bem no alto. Mas quando nós entramos para pegar a estradinha para ir para a cidade antiga, esse monte de pedra ladeando oliveiras, gente, centenárias, mas centenárias mesmo, os verdadeiros bonsais. Então, de tanta poda, né, vão as raízes ficando enormes. O tronco, quero dizer, ficando enormes, até as raízes expostas também, algumas. Então, o solo é muito arenoso, porque a região da Puglia, ela tem um solo plano, é nível do mar, portanto, muito bem drenado e muito fértil. Por isso que nessa região essa região é a maior produtora de óleo de oliva da Itália. Então, quando eu vi aquela imensidão, olha aqui olha, quando eu vi aquela imensidão de olivais na região da Puglia, que estava no nível do mar, comecei a me questionar sobre os olivais de Maria da Fé, em plena Serra da Mantiqueira. Nesta e na imagem seguinte, dá para ver o tipo de solo e altitude. Os olivais terminam nas dunas. Olha só, gente. No começo eu achei que fosse outra coisa, quando eu olhava isso daqui, lá de cima. Eu acho que essa foto eu tirei até da onde nós ficamos hospedados. Lá está o mar, né? É o mar Adriático. E as dunas, aqui são dunas, ó. Os olivais vão até lá. Coisa mais linda. E o que você vê aqui são todos os que fazem extração, né? E trabalham, não é nada de residência, essa parte. Bom, aí passamos por Itajubá, com destino a Cunha, certo? Então, Cunha está entre o Planalto da Serra da Bocaina e a Serra do Mar. É a cidade das serras e capital nacional da cerâmica artística. A estrada SP-171, que liga Guaratinga a Paraty, que é a antiga estrada real, como nós vimos naquela imagem anterior lá. Também o município adquiriu o direito de agregar junto ao seu nome o título de Estância Climática, termo pelo qual passa a ser designado tanto municipalmente quanto pelas referências estaduais. Aqui a entradinha da cidade, ela é bem gostosinha mesmo. E me deparo com a imagem, eu fui visitar antes de visitar o lavandário, porque o centro da cidade fica um pouco antes da estrada, assim, onde fica a Cunha, né, na estrada principal. E, então, Benedita Olímpia, que abriu mais uma mulher aqui, ó, que até os 91 anos, ela nasceu em 1912, ela continuava a trabalhar fazendo panelas de barro, a cidadã mais velha no ofício.
Depois que completou 91 anos, ainda continuava o seu trabalho. Então, é uma homenagem que eles têm num centro de artesanato, que está lá a imagem dela, né, em Cunha. E também tem muitos ateliês, assim, muito caprichados, da vontade de ter um lá. Olha, Sally, você pode ter um ateliê em plena Serra da Bocaina. O Lavandário Cunha, eu peguei do site deles, mas está de portas abertas para você se sentir acolhido, perceber o perfume no ar, deixar seu olhar descansar no horizonte, observar a diferença de tonalidades e levar com você uma experiência de delicadeza e relaxamento. Só de falar aqui, parece que eu me transporto para lá onde eu sentei e senti tudo isso que eles estão dizendo aqui. Estamos no alto, em uma região montanhosa, na Serra da Bocaina, a 8 quilômetros do centro histórico de Cunha. Olha a imagem, que coisa mais linda. Só que quando o meu marido foi fazer a volta, se pegou a direita para atravessar a estrada, que não é pista simples, né? Então, aí tinha um talude, assim, que estava plantadas essas leivas, né, de grama. E olha só os cogumelos, eu disse, vou ter que tirar fotos disso daqui. Só que eu não postei antes porque eu queria deixar para uma apresentação que já estava na minha ideia de fazer. Então, a produção lá no lavandário é toda orgânica, né, nós não vamos nem nos detalhar nisso. Essa aqui é a dendata, que é a espécie que deu certo no plantio deles. Eles têm mais 2 ou 3 variedades. Aqui a plantação. E aqui é o local onde você senta e contempla. Então, você se perde nas montanhas lá longe. E eu estava olhando para o lado direito, embevecida com as imagens, quando me virei, estava ela linda e formosa, a Siriema. Mas ela veio andando bem devagar, eu fiquei bem quieta olhando para ela, só para que ela não começasse a sirimear muito, porque elas piam de uma forma, não sei se a gente fala pia, mas muito, elas são muito escandalosas, né? Mas ela ficou bem quieta, ficou parada ali, me deu até vontade, mas não ia ousar nem encostar nela, porque elas podem ser meio agressivas, né? Mas muito lindo. Nós ficamos quietas. Ela também estava só sentindo aquele aroma das lavandas, como eu, e aproveitando. Então, a lavândula dentata é a espécie que mais se adaptou ao clima e solo brasileiros, né? Ela é originária do Mediterrâneo e no lavandário eles têm 25 mil pés plantados. Eles fazem para extração de 500 ml de óleo essencial, eles usam 80 quilos da planta, não seca, ela vai direto. Eles colhem e fazem a extração do óleo fresca, né? É um pouco mais canforado e indicado para aliviar dores, esse óleo deles. E produtos do lavandário, além do óleo puro, eles têm folhas e flores secas, eles têm chás, eles têm um café delicioso com uns bolinhos assim, feitos com lavanda. Inclusive, dá para a gente pegar a florzinha e, claro que ainda mais se é um cultivo orgânico, né? E jogarmos numa salada, assim, porque dá uma coloração maravilhosa. Olha, aqui é a espécie dentatas. Né? Olha, ela é dentada porque a folha, ela é toda denteada. Então, aqui essa construção é a destilação dos óleos essenciais. Tem de lavanda, eles estão começando extração de uma nova variedade de lavanda também, e de outros óleos que eles têm também. Poucos, mas o que predomina é lavanda mesmo.
Então, aqui tem uma espécie Sidonite, que eles plantaram 257 pés. Daí tem o lavandim, que esse é usado muito na perfumaria, na indústria de perfumaria também. E aqui o grande plantio deles, que é a lavandula dentata, com folhas lineares ou lanceoladas com bordas denteadas. Deixamos o lavandário e descemos a Serra do Mar até Paraty. A serra é bem íngreme, ônibus grande acho que não passa. E aí eu vi, pela primeira vez, eu vi o símbolo da Estrada Real. Paramos, desci, tirei foto, e daí eu tirei essa foto aqui também, porque foi quando terminou a serra mesmo, porque aqui está, 8,297 metros de altitude, Paraty, no nível do mar. Paraty, muitas devem conhecer, mas é uma cidade que eu acho maravilhosa. Tem cheiro ruim? Tem, porque ela não tem canalização, né, assim, então empoça muita água, tudo isso, mas ela tem uma beleza, assim, ímpar. Eu agradeço a paciência que vocês tiveram em me ouvir. Eu sei que foi um pouco longa, mas eu queria fazer o trajeto todo com vocês. E terminamos com essa imagem dessa folha linda lá da Plantarum, de um filodendro, né? E ele também foi motivo de fundo de slide, só que mais clareado, da nossa apresentação. Um beijo para todas e até a próxima.